Olá, eu sou Genaldo Bezerra, sou advogado e hoje eu vou falar um pouco sobre a Lei de Direitos Autorais, a aplicabilidade da Lei de Direitos Autorais no mundo virtual, sobre onde registrar uma música autoral e, por fim, falaremos sobre o ECAD, que é quem arrecada os direitos autorais. O mundo vem passando por significativas transformações e em curtos espaços de tempo, em decorrência principalmente dos avanços tecnológicos somados à globalização. As mais diversas áreas foram afetadas pela era digital, e entre elas, o direito autoral. Hoje, é muito comum as pessoas buscarem acesso às obras disponibilizadas no ambiente digital sem se questionar se aquelas obras disponibilizadas estariam sujeitas também à proteção por direitos autorais ou se, por estarem disponíveis para livre acesso pelo público, não gozariam de qualquer proteção intelectual. Tudo mudou. Passamos a usar esse conteúdo por download e hoje estamos na era do streaming. A era digital revolucionou a forma de consumo das obras autorais. Hoje, assistimos filmes, séries, shows, notícias, músicas, pelo computador ou pelo celular. Tudo isso via streaming, que permite maior facilidade de acesso e interação de conteúdo. Streaming, esse nome internacional, é a tecnologia que realiza uma distribuição online de dados na internet. O download foi sendo deixado de lado para dar espaço aos serviços de streaming. Por quê? Porque permite uma maior interatividade. É importante conhecer as modalidades de streaming, pois elas têm reflexo no direito brasileiro. As modalidades de streaming são streaming interativo e streaming não interativo. No streaming não interativo, não há interatividade. É o que vemos, por exemplo, nas rádios tradicionais. O usuário não pode escolher o que vai ouvir. Não há liberdade de escolha. A gente escuta o que a rádio quiser executar. Diferentemente, no streaming interativo, o usuário inicia a transmissão da obra, escolhe o que e quando quer ver determinado conteúdo. É conhecido pelo nome de webcasting, transmissão de áudio e vídeo utilizando a tecnologia streaming. É nesse tipo de modalidade que estão inscritas a maior parte dos streams atuais. A grande característica do streaming é que ele oferece acesso temporário às músicas, sem a possibilidade do armazenamento no computador do usuário. Ele não se confunde com aquela rádio online, já que o usuário daquele serviço pode selecionar a música que deseja escutar, gerenciando a playlist e compartilhando o seu conteúdo. É a mudança do paradigma de propriedade da música para o acesso à música. E o streaming remunera os autores por esse acesso. Com o crescimento do consumo pela internet, a regularização dos direitos autorais nos meios digitais passa a estar em constante discussão. A definição de execução pública musical está no parágrafo 2º do artigo 68 da Lei de Direitos Autorais, que vocês vão ver aqui na tela. O artigo 68 prevê, sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou litero-musicais, fonogramas, em representações e execuções públicas. Por sua vez, o parágrafo 2º considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou litero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica. Por sua vez, o parágrafo 3º enumera quais locais são considerados como locais de frequência coletiva. Mais uma vez, o artigo 68, parágrafo 3º. Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo,
ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas, ou seja, em qualquer lugar. O meio utilizado, por mais avançado, jamais pode afastar o direito patrimonial e substantivo dos autores das obras. Não será o extraordinário avanço da tecnologia que suprimirá direitos inerentes à autoria de obras intelectuais e artísticas. Seja qual for o estágio a que se alce a tecnologia, por evidente, permanece intacta a necessidade de se observarem e se respeitarem os direitos autorais da pessoa que compõe ou é responsável pelo material utilizado ou compartilhado na internet. Para tanto, os direitos atuais continuam vigentes no meio digital, aplicando-se a mesma sistemática presente na legislação autoral. As regras de direitos autorais no Brasil também se aplicam em ambiente digital, ainda que não haja disposição específica à proteção autoral, independentemente do meio em que ele foi criado. Mas o que é o direito autoral propriamente dito? O direito autoral é uma garantia conferida pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Federal 9.610 de 1998, onde se determina a quem criou a obra o direito exclusivo de fazer o usufruto da mesma. Na Constituição Federal, no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, o inciso 27 do artigo 5º descreve que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. A ideia apresentada é a de se estabelecer os direitos exclusivos do autor da obra. Assim, é dele o direito de escolher e permitir a forma de utilização. Dá-se o nome de direito autoral ao conjunto de prerrogativas que a lei garante aos criadores de obras intelectuais com o objetivo de resguardar a exploração de suas criações. Esse direito se subdivide em duas classificações, morais e patrimoniais. Direitos morais têm natureza pessoal, asseguram legalmente a autoria e os aspectos originais da criação. São exclusivos do autor e não podem ser renunciados. Garante o direito à indicação de autoria. O autor tem sempre o direito de ser mencionado como criador, através da indicação de seu nome ou do seu pseudônimo. Circulação. Ele também tem o direito de retirar a obra de circulação, se assim desejar. E modificações. O autor pode alterar a obra ou impedir quaisquer alterações. Direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais tratam de utilização e exploração econômica. O direito patrimonial pode ser renunciado ou transferido para outras pessoas, além de ser transmitido a herdeiros após o falecimento do autor. No Brasil, como já citado anteriormente, a principal diretriz sobre os direitos autorais, além da previsão na Constituição, é a Lei 9.610 de 1998. O seu teor apresenta um rol de obras protegidas, define o autor da criação, estabelece como funcionam os direitos morais e patrimoniais, entre outros tópicos. Quanto à legislação internacional, o Brasil é signatário da Convenção de Berna, que estabeleceu o reconhecimento do direito de autor entre nações soberanas. A convenção foi realizada na cidade de Berna, na Suíça, em 9 de setembro de 1886 e revista em outras ocasiões posteriores, que afirma que a proteção ao direito autoral deve se dar de forma automática, não devendo ser subordinada a qualquer formalidade. Dessa forma, se o direito autoral existir nos países que participaram dessa convenção, as determinações nacionais, consequentemente, serão válidas em todos os demais países signatários, conferindo validade internacional aos registros nacionalmente feitos. Todos os países signatários dessa convenção procuram guiar-se pelo princípio da reciprocidade de tratamento para os nacionais dos países integrantes da União de Berna. Assim, é que os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão de proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. Aplica-se o disposto na Lei 9.610 aos nacionais ou pessoas domiciliadas em países
que assegura aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes. Portanto, a finalidade principal da Lei dos Direitos Autorais é proteger o vínculo entre o autor e a sua obra intelectual. Poderemos citar como exemplos de trabalhos abrangidos pela legislação textos, livros, folhetos, sermões, conferências, obras dramáticas, coreografias, obras fotográficas, obras audiovisuais, ilustrações, cartas geográficas, softwares, adaptações, traduções, desenhos, gravuras, esculturas ou pinturas. Contudo, a Lei 9.610 também apresenta uma relação dos bens que não podem ser objeto de proteção de direitos autorais, a exemplo de ideias, sistemas, métodos, projetos, conceitos matemáticos, procedimentos normativos, esquemas, regras, formulários em brancos que devem ser preenchidos para fornecer informações, leis, regulamentos, tratados, decisões judiciais, decretos e outros atos oficiais, calendários, cadastros, legendas, agendas, nomes pessoais. A lei estabelece como prazo de proteção que se estende da criação do trabalho por toda a vida do autor e continua a ser garantido por até 70 anos após o seu falecimento, considerando o 1º de janeiro do ano imediato ao da sua morte. Dessa maneira, os herdeiros do autor também estarão protegidos pela lei. Serão eles os responsáveis pela utilização, publicação e reprodução da obra durante este período de 70 anos. Após esse prazo de exclusividade, a obra cai em domínio público e pode ser utilizada sem autorização prévia, ou seja, ela deixa de render para os familiares. Reforçando, essa temporalidade dos direitos patrimoniais, ou seja, o prazo legal estipulado para a exploração econômica exclusiva da obra, perpassa toda a vida do autor e mais 70 anos após a sua morte para a exploração pelos seus sucessores. Após esse prazo, a obra intelectual ingressa no domínio público, tornando-se livre e acessível a qualquer interessado. Ao conceder os direitos autorais, está se levando em consideração que o autor está contribuindo para o patrimônio cultural do país. Assim, é em razão deste caráter de acervo cultural social que as obras não podem permanecer sendo eternamente exploradas por seus autores e seus herdeiros. Afinal, isso seria interpretado como privar a sociedade de um inteiramente livre acesso à cultura. Podemos dizer, então, que as obras passam a ser consideradas um bem comum da humanidade. E isso é importante para possibilitar o acesso das pessoas aos bens culturais, quanto para incentivar o aprimoramento do cenário cultural do país. Agora, nós vamos ingressar numa breve síntese do que é a Lei dos Direitos Autorais, propriamente dita, citando aqui os seus artigos. A Lei 9.610 é de 19 de fevereiro de 1998. A lei tem 115 artigos e teve a sua redação alterada pela Lei 12.853, de 14 de agosto de 2013. Como podemos ver aqui no quadro, no título 1, Disposições Preliminares, artigo 1º a 6º, a lei estabelece que regula os direitos autorais em nosso país, que essa proteção se estende a estrangeiros que residem no exterior ou no país, desde que, reciprocamente, o faça por acordo ou tratado do país respectivo, que se classificam como bens móveis os direitos autorais, que se interpretam restritivamente os negócios jurídicos sobre direitos autorais. Em seu artigo 5º, uma relação de definições. O que é publicação, transmissão ou emissão, retransmissão, distribuição, comunicação ao público, reprodução, contrafação, obra, estabelecendo o significado
aquela realizada em coautoria, a anônima, a pseudônima, a inédita, a póstuma, a originária, a derivada, a coletiva e a audiovisual. E ainda o que é fonograma, editor, produtor, radiodifusão, artistas intérpretes ou executantes e titular originário. O artigo 6º encerra o título 1. No título 2, das obras intelectuais, artigos 7º a 21, a lei inicia enumerando as obras intelectuais que, por sua natureza, são protegidas, no total de 13, entre as quais as composições musicais com ou sem letras. O artigo 8º, por sua vez, exclui de proteção 7 espécies de manifestações humanas, em geral culturais, que pela sua generalidade não permitem proteção objetiva pelo direito, como, por exemplo, ideias, conceitos matemáticos, formulários em branco ou textos de tratados. A lei segue notabilizando outras hipóteses de proteção. Do artigo 8º ao 17, a lei define e disciplina o que seja autoria. O artigo 18 informa que a proteção aos direitos autorais independe de registro da obra. E até o artigo 21, a lei cuida do registro das obras a serem protegidas. No título 3, dos direitos do autor, os artigos 22 e 23 determinam que pertencem ao autor os correspondentes direitos autorais. E quanto à coautoria, depende do acordo entre os interessados, que livremente poderão pactuar o que bem quiserem sobre essa copropriedade. Segue a lei disciplinando, nos artigos 24 a 27, com muita objetividade, os direitos morais do autor da obra, classificando-os como inalienáveis e irrenunciáveis, sabendo que são direitos imateriais e personalíssimos, ou seja, que não pode ser negociado na medida em que não se negocia a honra, a imagem ou a paternidade de uma obra. Os negócios poderão se dar sobre os direitos autorais patrimoniais, mas não morais. E do artigo 28 até o 45, a lei se estende sobre os direitos autorais patrimoniais, que compreendem praticamente todas as disputas em torno do direito autoral, uma vez que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar ou fruir da sua obra. O destaque vai para o inciso 10 do artigo 29. Artigo 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como, inciso 10, quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Aqui a lei já estava trabalhando para o futuro. A lei tratou de assegurar a proteção dos direitos autorais patrimoniais do autor de obras intelectuais que um dia viessem a ser divulgadas até por meios que ainda em 1998 não existiam. Do artigo 28 até o 45, a lei se estende sobre os direitos autorais patrimoniais, que compreendem praticamente todas as disputas em torno do direito autoral, uma vez que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar ou fruir a sua obra. O destaque vai para o inciso 10 do artigo 29. Regra já de olho no futuro. Artigo 29. Depende da autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como, inciso 10, quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Aqui, a lei tratou de assegurar a proteção dos direitos autorais patrimoniais do autor de obras intelectuais que um dia viessem a ser divulgadas até por meios que ainda em 1998, ano da sua promulgação, não existiam. O legislador estava atento ao futuro. Prosseguindo o capítulo, do artigo 30 ao artigo 45, relativo aos direitos patrimoniais, dispondo sobre exclusividade, coautoria, domínio público, versão definitiva, aquisição dos originais, direito patrimonial mínimo,
direitos sobre obras anônimas, prazo de 70 anos a contar do falecimento do autor da obra para o exercício do direito autoral, prazo em caso de obras em coautoria, porém indivisíveis, ou se forem anônimas, ou se tratar de obras audiovisuais ou fotográficas, e, por fim, as obras que pertencem ao domínio público. O artigo 46 informa as práticas que não constituem violação do direito autoral, e o traço comum de todas as exclusões é a utilização não comercial de obra artística, variando as hipóteses conforme circunstâncias que a lei reproduz. Atenta ao que ocorre na prática. Os artigos 47 e 48 encerram o capítulo referindo-se a paródias livremente exercitáveis por quem quer que seja, e as obras situadas em locais públicos, que também podem ser reproduzidas livremente. Os artigos 49 a 52 dispõem sobre a transferência, total ou parcial, dos direitos do autor, que são sempre patrimoniais e não morais, e podem se dar por licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admissíveis no direito. A cessão é presumidamente onerosa, mas pode ser gratuita, se o autor assim desejar, sendo necessariamente por escrito. Tudo isso é plenamente aplicável aos direitos relativos às obras transmitidas pela internet dentro do cabível nesse meio. O título 4 da utilização de obras intelectuais e dos fonogramas, do artigo 53 ao 67, a lei cuida dos direitos relativos à edição. Os artigos 68 a 76 referem-se à questão da comunicação ao público, da apresentação da obra, da frequência das pessoas e de temas correlatos, a envolver peças teatrais ou musicais. Os artigos seguintes, 77 a 88, abrangem diversos assuntos e tratam da utilização de obras de arte plástica, obra fotográfica, fonograma, obra audiovisual, utilização de base de dados e utilização de obra coletiva. Dos temas citados, possivelmente envolve a internet o último, porque uma obra musical transmissível pela internet pode perfeitamente ser coletiva, de mais de um autor, a qual deles assistendo direitos. O título 5 dos direitos conexos, iniciado pelo artigo 89, atinge diretamente o interesse de autores de obras transmissíveis pela internet. Eis que manda aplicar diretamente aos artistas, intérpretes e executantes, e aos produtores fonográficos, e aos proprietários de empresas de radiodifusão, os direitos de autor contemplados na lei. Os artigos 90 a 92 afetam diretamente o tema dos direitos dos artistas, intérpretes ou executantes, que podem autorizar ou proibir, a título oneroso ou gratuito, qualquer modalidade de utilização ou reprodução de suas obras. Se é um conjunto de intérpretes, ao seu diretor, que os músicos nomeiem, se já não for ele o representante nato, exercerá os direitos. Um tema recorrente nesses artigos é a fixação da interpretação, que é a utilização de trechos como prefixo, tema, vinheta ou mote, que faça reconhecer o programa ou a específica emissão. E sobre a fixação e repetida utilização, a lei estabelece regras de atribuição dos direitos autorais, ao titular ou aos seus sucessores, quando for o caso. O artigo 93 dispõe brevemente sobre os direitos dos produtores fonográficos e o artigo 95 sobre as empresas de radiodifusão, ambos com brevidade, o que denota que a lei atentou mais aos direitos do autor que os das empresas de divulgação das obras, protegendo, portanto, a parte tradicionalmente mais fraca da relação. O artigo 96, por sua vez, estabelece como sendo de 70 anos o prazo de proteção dos direitos conexos. O título seguinte, título 6, das associações de titulares de direitos de autor
e dos que lhes são conexos. Se inicia com o artigo 97, que disciplina extensamente a utilização e o desfrute dos direitos conexos. E também o artigo 98 tratam fundamentalmente de outro importante assunto, que é o das associações de titulares de direito de autores e conexos. O artigo 98, nesse sentido, tem 16 parágrafos, ciente do papel fundamental que aquelas associações podem e devem exercer na disputa dos autores pelos direitos autorais. Chama a atenção constatar que as associações são tão parametradas pela lei que quase adquirem feição de entidades públicas, como o artigo 98 deixa a impressão ao fixar que as associações são mandatárias de seus associados para a defesa administrativa e judicial de seus direitos e que a correlata atividade de cobrança somente poderá ser exercida se a associação habilitar-se em órgão competente da administração pública, com a adoção de princípios de administração bem próprios ao poder público. O artigo 98-A contém um rígido e burocrático roteiro para o funcionamento das associações de autores e titulares de direitos conexos. O título seguinte, título 7, artigos 101 a 110, contempla as sanções ou a punibilidade, as violações de direitos autorais. As penicíveis não afastam nem prejudicam as sanções penais, como é de regra em qualquer ramo do direito. O artigo 105 interessa diretamente ao tema da internet e pune a transmissão desautorizada ou fraudulenta com paralisação imediata e ainda a possibilidade de multa, tudo se agravando em reincidência pelo infrator. O título seguinte, o título 8, que encerra a lei, dá as suas disposições finais e transitórias, resumidas a 3 artigos. Portanto, assim como as obras tradicionalmente protegidas pela Lei 9.610 de 98, o conteúdo publicado na internet também está assegurado. A Justiça entende que qualquer violação aos direitos autorais e conteúdos publicados na internet está passível das sanções impostas às obras de outros meios. O caso em destaque, envolvendo o streaming e a arrecadação no Brasil, é o recurso especial 1559264 do Rio de Janeiro. O ECAD ajuizou a ação contra uma rádio requerendo a suspensão das execuções de suas transmissões enquanto não fosse providenciado o pagamento dos direitos autorais ao próprio ECAD, decorrentes de execução pública de rádio na internet que fazia transmissão simultânea de áudio e vídeo utilizando a tecnologia streaming, sendo estas execuções públicas. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, analisou se a transmissão dessas novas tecnologias por meio da internet configuraria execução pública e se caracterizaria novo fato gerador de cobrança de direitos autorais. A parte final do artigo 68, parágrafo 3º, menciona: onde quer que se representem, executem ou transmitam as obras literárias, artísticas ou científicas. Vamos observar agora na tela o recurso especial. Então, está aí na tela o recurso especial número 1559264, de origem no Rio de Janeiro, que o ECAD ajuizou a ação contra a rádio. Vamos para a ementa. Recurso especial, direito autoral, internet, disponibilização de obras musicais, tecnologia stream, simulcasting e webcasting, execução pública, configuração, cobrança de direitos autorais, ECAD, possibilidade, simulcasting, meio autônomo de utilização de obras intelectuais, cobranças de direitos autorais, novo fato gerador, tabela de preços, fixação pelo ECAD, validade. 1. Cinge-se a controvérsia a saber: 1. Se é devida à cobrança de direitos autorais decorrente de execução musical via internet, de programação de rádio ou FM, nas modalidades webcasting e simulcasting, tecnologia stream. 2. Se tais transmissões configuram a execução pública de obras musicais apta a gerar pagamento ao ECAD. E 3. Se a transmissão de músicas por meio da rede mundial de computadores, mediante o emprego da tecnologia streaming, constitui meio autônomo
de uso de obra intelectual, caracterizando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais. Item 2, streaming é a tecnologia que permite a transmissão de dados e informações utilizando a rede de computadores de modo contínuo. Esse mecanismo é caracterizado pelo envio de dados por meio de pacotes, sem a necessidade de que o usuário realize download dos arquivos a serem executados. 3. O streaming é gênero que se subdivide em várias espécies, dentre as quais estão o simulcasting e o webcasting. Enquanto na primeira espécie há a transmissão simultânea de determinado conteúdo por meio de canais de comunicação diferentes, na segunda, o conteúdo oferecido pelo provedor é transmitido pela internet, existindo a possibilidade ou não de intervenção do usuário na ordem da execução. Item 4. À luz do artigo 29, incisos 7, 8 e 9 e 10, da Lei 9.610 de 98, Lei de Direitos Autorais, verifica-se que a tecnologia streaming enquadra-se nos requisitos de incidência normativa, configurando-se, portanto, modalidade de exploração econômica de obras musicais a demandar autorização prévia e expressa pelos titulares de direito. 5. De acordo com artigos 5º, inciso 2 e 68, parágrafos 2º e 3º da Lei Autoral, é possível afirmar que o streaming é uma das modalidades previstas em lei pela qual as obras musicais e fonogramas são transmitidos e que a internet é o local de frequência coletiva, caracterizando-se desse modo a execução como pública. 6. Depreende-se da Lei nº 9.610 de 98 que é irrelevante a quantidade de pessoas que se encontram no ambiente de execução musical para a configuração de um local como de frequência coletiva. Relevante, assim, é a colocação das obras ao alcance de uma coletividade frequentadora do ambiente digital, que poderá, a qualquer momento, acessar o acervo ali disponibilizado. Logo, o que caracteriza a execução pública de obra musical pela internet é a sua disponibilização decorrente da transmissão em si, considerada tendo em vista o potencial alcance do número indeterminado de pessoas. 7. O ordenamento jurídico pátrio consagrou o reconhecimento de um amplo direito de comunicação ao público, no qual a simples disponibilização de obras já qualifica o seu uso como uma execução pública, abrangendo, portanto, a transmissão digital interativa. Artigo 29, inciso 7 da Lei 9.610 de 98. Ou qualquer outra forma de transmissão imaterial a ensejar a cobrança de direitos autorais pelo ECAD. 8. O critério utilizado pelo legislador para determinar a autorização de uso pelo titular do direito autoral previsto no artigo 31 da Lei 9.610 de 98 está relacionado à modalidade de utilização e não ao conteúdo em si considerado. Assim, no caso simulcasting, a despeito do conteúdo transmitido ser o mesmo, os canais de transmissão são distintos e, portanto, independentes entre si, tornando exigível novo consentimento para a utilização e criando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais pelo ECAD. 9. Está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram e que contém uma tabela específica de preços. Inteligência do artigo 98 da Lei 9.610 de 1998, recurso especial provido. STJ, recurso especial 1559-264, Rio de Janeiro, 2013. Relator ministro Ricardo Viraboa Cueva. Data do julgamento, 8/2/2017. Portanto, conforme a decisão, engloba a internet como local de frequência coletiva, sendo irrelevante a quantidade de pessoas que se encontram no ambiente da execução musical, bastando a potencialidade atingir, por meio da disponibilidade da obra na internet, um número indeterminado de consumidores. Com base nesse entendimento, o STJ considerou que o streaming é uma forma de execução pública e o direito de colocar a obra à disposição do público, ou seja, o ato de prover em manter o conteúdo ao público é um ato de execução pública, nos termos do artigo 29, inciso 7 da Lei de Direitos Autorais, englobado por gênero,
comunicação pública descrita no artigo 5º, inciso 5 da Lei de Direitos Autorais, abrangendo a transmissão digital interativa. Ficou consolidado que a disponibilização de músicas e obras literomusicais por meio da internet, via tecnologia streaming, configura a execução pública de obras protegidas, ficando sujeito ao pagamento ao ECAD. Hoje, não se usa mais o termo executar uma música ou uma obra, mas disponibilizar. O ECAD citado na sentença é um órgão privado das associações e de gestão coletiva, que funciona como um centralizador de arrecadação e distribuição dos direitos decorrentes da execução pública. É ele quem define os preços a serem cobrados pelo uso da obra. Em assim sendo, o uso de conteúdo protegido por direito autoral por terceiros na internet contraria o disposto no artigo 29 da Lei de Direitos Autorais, pois não estão livres para utilização pública. Depende de autorização prévia do autor, sob pena de violação de direitos autorais, ensejando a adoção de medidas judiciais. Contudo, por mais que a Lei de Direitos Autorais seja bastante clara e facilmente aplicada, o ideal é que os autores se resguardem, buscando deixar registradas suas criações. Desta forma, em uma situação de infração de seus direitos, a comprovação de sua autoria é muito mais rápida, o que dará celeridade a um processo judicial. Então, o que fica claro até aqui é que a Lei de Direito Autoral ela também tem abrangência sobre o material que é divulgado na internet. E apesar de não ser obrigatório, o ideal é que, e no caso nós vamos falar especificamente de música, o ideal é que haja o registro dessa música para facilitar a identificação do autor num possível processo judicial. Então agora nós vamos falar um pouco sobre registro de música. O que é o registro de música? O registro de música é o documento que prova a propriedade intelectual sobre determinada obra. O registro garante o direito de comercialização, circulação e utilização da obra. Onde é que pode registrar uma música? Onde registrar? Tradicionalmente, no Brasil, o registro de obras musicais é feito no Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Para maiores informações, você pode acessar o site que está aí na tela, www.bn.gov.br, ou na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também fica na cidade do Rio de Janeiro, que você pode acessar também informações pelo site que está aí na tela, www.musica.ufrj.br. Mas o registro é ou não é obrigatório? O registro não é obrigatório. Porém, é recomendável que os compositores registrem suas obras para garantir a proteção da lei eleitoral, caso ocorram problemas judiciais ou para maior segurança do próprio compositor. A internet ajuda a espalhar a sua música para um público maior, mas ela também pode tornar mais fácil a apropriação de uma música que é sua, o que pode render alguma dor de cabeça no futuro. Nesse caso, o registro ajuda a proteger a sua obra e a evitar fraudes no processo autoral. Apenas o registro vai garantir a arrecadação? Não. Apesar de dar o direito de comercializar as suas músicas, o registro não é a garantia de que vai haver uma arrecadação. Quem arrecada é o ECAD, que vai te pagar pelas vezes que a sua música for tocada. A Lei dos Direitos Autorais brasileira garante ao criador e demais artistas a remuneração pelo uso de suas músicas quando elas forem utilizadas por terceiros. Por isso, todo lugar que usa música publicamente deve pagar direitos autorais aos artistas, o que acontece por meio do ECAD. Consoante o artigo 99 da Lei de Direitos Autorais, as associações vinculadas aos direitos musicais mantêm um único escritório, que é o ECAD. O ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, para recolher e distribuir os direitos patrimoniais oriundos da execução pública de obras musicais, cabendo privativamente a fixação dos preços pelo uso das obras às associações que compõem o ECAD. Artigo 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feito
por meio das associações de gestão coletiva, criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os parágrafos 1º a 12 do artigo 98 e os artigos 98A, 98B, 98C, 99B, 100, 100A e 100B. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, é o escritório brasileiro responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos seus autores, tendo sua sede localizada no Rio de Janeiro. É uma instituição privada e tem seu funcionamento amparado na Lei de Direitos Autorais, Lei Federal número 9.610 de 98. A atuação do ECAD é em todo o Brasil, mais uma vez com a sede no Rio de Janeiro, contando com 22 unidades próprias nas principais regiões e capitais do país, além de 23 agências credenciadas em cidades menores ou do interior do Brasil. O ECAD é administrado por 7 associações de música que representam os artistas e demais titulares filiados a elas. Toda a gestão coletiva, associações mais o ECAD, atua de forma conjunta para que o trabalho dos artistas seja reconhecido. Quais são as sociedades que compõem o ECAD? A Abramos, Associação Brasileira de Música e Arte, que tem escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Brasília e Pernambuco. Maiores informações da Abramos, como você pode ver aqui no quadro, o site www.abramos.org.br. A segunda associação é a AMAR, Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes, com escritórios na Bahia, Maranhão, Distrito Federal e São Paulo. O contato da AMAR é aqui no site www.amar.arte.br. A terceira associação é a ASSIM, Associação de Intérpretes e Músicos, que tem escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Maiores informações, www.assim.org.br. A quarta é a SBACEM, Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Músicas, que tem escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aqui está o contato da SBACEM, www.sbacem.org.br. A SICAM é mais uma das associações que compõem a ECAD, Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais, cujos escritórios são no Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo. O site da SICAM é www.sicam.org.br. Mais uma associação que compõe o ECAD é a SOCIMPRO, Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais. A SOCIMPRO tem escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O site da SOCIMPRO é o www.socimpro.org.br. E tem também a União Brasileira dos Compositores, a UBC, que tem escritórios no Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O site da UBC é www.ubc.org.br. As associações que foram citadas representam diferentes classes da cadeia produtiva da música. Elas atuam no cadastro de artistas e seus repertórios, além do relacionamento com os seus filiados. Estas informações são compartilhadas com o ECAD para que seja feita a identificação correta das músicas tocadas nos locais que usam música publicamente, bem como dos autores das canções. Toda a gestão coletiva, que é feita pelas associações junto com o ECAD, atua de forma conjunta para que o trabalho de seus artistas seja reconhecido. A Assembleia Geral do ECAD, formada por estas sociedades, é responsável pela fixação de preços e todas as regras de arrecadação e distribuição dos valores adotados pelo ECAD, sendo estas baseadas em critérios utilizados até internacionalmente. O cálculo do direito autoral
é feito com base nos critérios estabelecidos no próprio regulamento de arrecadação e na tabela de preços definido por estas associações que compõem e administram o ECAD. A definição do valor a ser pago considera fatores como o local em que a música é tocada, sua importância para o negócio, o ramo de atividade, tipo de utilização musical e região socioeconômica do estabelecimento. Lojas comerciais, emissoras de rádio e cinemas, por exemplo, contam com critérios de cobrança diferentes devido à natureza de suas atividades e da sua utilização musical. Aí desse valor que é arrecadado, dos valores pagos pelos canais e espaços que utilizam música, 85% são repassados aos autores, cantores e demais titulares, e 5% às sociedades da gestão coletiva, as associações que foram citadas anteriormente, para suas despesas operacionais, é claro. Ao ECAD são destinados os 10% restantes para a administração das suas atividades, que é feito em todo o Brasil. E olha que vale a pena, porque apesar do cenário de pandemia, durante o ano de 2020, o ECAD arrecadou 905 milhões e distribuiu 947 milhões em direitos autorais, mais de 263 mil compositores, artistas e demais titulares, além das associações. Durante todo o ano de 2019 foram distribuídos 986 milhões e meio de reais para 383 mil músicos e associações. Para receber direitos autorais de execução pública, os artistas e demais titulares precisam ser filiados a uma das associações que foram citadas e manter seu repertório sempre atualizado. Todas as informações referentes ao cadastro de obras musicais e fonogramas, assim como sobre valores distribuídos aos artistas, são concedidos diretamente pelas associações. Ante tudo o que foi dito, chegamos à seguinte conclusão. Apesar de arcaica, até por ter sido criada antes do estouro do grande movimento das atividades virtuais, a Lei de Direitos Autorais continua sendo aplicada ao movimento da internet. E, por fim, é necessário destacar a importância de se registrar a obra, principalmente do ponto de vista financeiro. E, claro, associar-se a uma das associações que compõem o ECAD, para usufruir das vantagens de ter uma entidade de abrangência nacional fiscalizando a execução da sua criação autoral. Chegamos ao fim da nossa explanação. Gostaria de agradecer a atenção dispensada e dizer que use máscara e mantenha o distanciamento social. A guerra ainda não acabou e nós vamos vencer. Até a próxima.